Do abandono ao amor, a história de um menino que encontrou seu verdadeiro lar. A noite estava fria, e a chuva caía com força sobre a cidade, formando poças no chão sujo das ruas. Em um canto escuro, encolhido contra a parede de uma loja fechada, um menino pequeno tremia sob suas roupas gastas. Seu corpo estava molhado, seu estômago vazio, mas o que mais doía era o peso em seu peito, aquela sensação de abandono que ele não conseguia entender completamente. Samuel havia sido deixado na praça central da cidade dias atrás. Seus pais disseram que voltariam logo que ele não saísse dali. Mas a noite chegou, e eles não retornaram. As horas passaram depois os dias e a realidade começou a cair sobre ele como um peso insuportável. No início, ele pensou que fosse um erro, que sua mãe apareceria no meio da multidão com um sorriso no rosto, que seu pai o chamaria com voz forte e diria que tudo estava bem. Mas à medida que os dias passavam, sua esperança foi desaparecendo. Nas primeiras noites, ele tentou dormir no mesmo banco onde o deixaram, olhando para a rua com a esperança de ver seus pais caminhando em sua direção. Mas em vez disso, ele só via rostos desconhecidos que passavam sem sequer olhar para ele. Alguns lançavam um olhar rápido de pena, outros evitavam olhá-lo por completo. Para eles, ele era apenas mais um menino na rua, um problema do qual não queriam fazer parte. A fome o atingiu com força no segundo dia. Nunca antes ele havia sentido uma necessidade tão grande de comer, uma angústia que fazia seu estômago doer. Ele se aproximou das barracas de comida no mercado, na esperança de que alguém lhe desse um pedaço de pão, mas os vendedores apenas lhe lançavam olhares desconfiados. "Sai daqui, menino!" gritou um deles ao vê-lo perto demais de sua mercadoria. Samuel saiu correndo, com o rosto ardendo de vergonha. Naquela noite ele passou vasculhando as lixeiras em busca de algo que pudesse comer. Encontrou uma maçã mordida suja, mas ainda com um pouco de polpa. Ele a devorou sem pensar. Os dias seguintes se tornaram uma rotina de sobrevivência. Aprendeu a procurar nos cantos onde as pessoas jogavam comida que ainda podia ser consumida. Descobriu que as padarias às vezes jogavam fora pães duros ao final do dia, e que se chegasse antes que fossem varridos, poderia encontrar algo que o mantivesse em pé. Mas o que ele mais temia eram as noites. Quando o sol se escondia e as ruas ficavam desertas, a cidade se tornava mais perigosa. Homens estranhos perambulavam pelos becos, e ele aprendeu rapidamente que não devia ficar no mesmo lugar por muito tempo. Ouviu histórias de crianças como ele que desapareceram sem deixar rastro, e isso o apavorava. Às vezes ele lembrava da voz de sua mãe dizendo que sempre o protegeria. E quando essas lembranças vinham, a raiva o invadia. Se eles o amavam, por que o haviam deixado? Se eram sua família, por que o haviam abandonado sem olhar para trás? Ele se perguntava se alguma vez pensavam nele, se sentiam remorso. Mas a resposta não importava. Eles não estavam ali. Uma noite, enquanto caminhava por um beco em busca de um lugar seco para dormir, uma voz o surpreendeu. "Está com fome?" Samuel parou imediatamente. À sua frente, uma senhora de cabelos presos e rosto cansado o observava com ternura. Ela vestia um casaco velho e segurava nas mãos um saco com pão. Ele a olhou desconfiado. Aprendeu que as pessoas não ofereciam coisas sem esperar algo em troca. "Não precisa dizer nada", disse a senhora com suavidade. "Apenas venha." Samuel hesitou. Seu instinto dizia para correr, mas o cheiro do pão fresco o traiu. Ele a seguiu. A casa da senhora Rosa era pequena, com móveis antigos, mas limpos. Um fogo ardia na lareira, e sobre a mesa havia um prato de sopa quente. Samuel se sentou na beirada da cadeira, com as costas retas e os olhos fixos na comida. "Coma", disse ela sem fazer perguntas. E ele comeu. Cada colherada lhe devolvia um pouco de vida. Ele se sentiu aquecido, protegido, mesmo que fosse só por um momento. Quando terminou, Rosa lhe entregou um cobertor e apontou para um sofá. "Pode ficar aqui esta noite." Ele não respondeu. Apenas se deitou, abraçando o cobertor contra o corpo. Aquela noite, ele dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Os dias passaram, e Samuel começou a ficar mais tempo com Rosa. No início, ele tinha medo de se apegar, de se acostumar com aquela vida e de repente, ela também desaparecer. Mas Rosa não pedia nada em troca.
Não forçava a falar sobre seu passado, nem tentava obrigá-lo a fazer nada. Pode ficar o tempo que precisar, disse ela uma tarde, enquanto preparavam pão juntos. Este lugar é seu se assim desejar. Samuel a olhou fixamente. Por que está me ajudando? Rosa sorriu. Porque um dia, alguém me ajudou quando eu mais precisava. Ele não respondeu, mas sentiu que algo dentro dele se afrouxava. Com o tempo começou a confiar nela. Aprendeu a ler com os poucos livros que Rosa tinha em casa e a ajudava a cuidar do jardim. Descobriu que tinha talento para consertar coisas e pouco a pouco, começou a trabalhar em uma oficina próxima em troca de algumas moedas. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, ouviu uma voz familiar. Ele se virou e viu um homem magro, de rosto cansado e roupas gastas. Seu pai. O mundo pareceu parar. Samuel sentiu o coração bater forte no peito. Quis correr até ele perguntar por que o haviam deixado, exigir respostas. Mas suas pernas não se moveram. Seu pai o viu. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Mas em vez de chamá-lo, em vez de mostrar surpresa ou arrependimento, simplesmente desviou o olhar e seguiu em frente. Samuel ficou parado, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Durante anos, ele havia sonhado com esse momento. Mas agora que estava diante da realidade, compreendeu algo importante. Ele não precisava dele. Voltou para casa, onde Rosa o esperava com o jantar pronto. Não contou nada sobre o que havia acontecido, porque já não importava. Sua verdadeira família não era aquela que o abandonou. Sua verdadeira família era aquela que escolheu ficar. O sol entrava pela janela da pequena casa, iluminando o chão de madeira com um tom quente e dourado. Samuel despertou com o som dos pássaros no jardim, algo que antes ele ignorava, mas que agora lhe trazia paz. Ele se espreguiçou lentamente e sentiu o aroma do pão recém-assado. Sabia que Rosa já estava na cozinha. Levantou-se, vestiu sua roupa simples e caminhou até a mesa, onde a senhora servia o café da manhã. Era um ritual que se tornará cotidiano, um pequeno momento de estabilidade que jamais imaginou ter. Dormiu bem? Perguntou Rosa sem olhar para ele, enquanto despejava leite quente em uma caneca. Sim, respondeu ele, esfregando os olhos. Hoje poderíamos ir ao mercado cedo. Há muitas coisas para fazer. Samuel assentiu e pegou a caneca com ambas as mãos, sentindo o calor do líquido aquecer seus dedos. Nos últimos meses, ele havia encontrado em Rosa uma figura maternal que nunca imaginou ter. Ela não pedia explicações, não o forçava a falar sobre o passado, apenas o deixava ser. Depois do café, saíram juntos rumo ao mercado. Samuel caminhava ao lado de Rosa, observando as ruas com uma sensação diferente. Já não sentia o medo de antes. Agora a cidade parecia menos ameaçadora, como se pouco a pouco começasse a pertencer a ela. Chegaram à praça, onde os vendedores gritavam suas ofertas enquanto os clientes pechinchavam pelos melhores produtos. Rosa parou em uma barraca de verduras e Samuel a ajudou a escolher as mais frescas. Enquanto guardavam as compras na cesta, ele ouviu uma risada infantil perto dele. Virou a cabeça e viu um menino da sua idade correndo atrás de uma bola. Sua mãe o observava sorrindo enquanto segurava a mão da irmãzinha mais nova. Samuel sentiu uma pontada no peito. Ele se perguntou como teria sido sua vida se seus pais nunca o tivessem abandonado. Se em vez de deixá-lo sozinho na rua, o tivessem segurado pela mão, protegendo-o do mundo. Samuel, pode me ajudar com isso? A voz de Rosa o trouxe de volta à realidade. Ele se apressou a pegar a sacola de verduras e continuou caminhando com ela. De volta para casa, o vento fresco movia as folhas das árvores, e Samuel refletia sobre o quão diferente sua vida era agora. Tinha comida, um lugar para dormir e alguém que se importava com ele. Mas, no fundo, ainda sentia um vazio. À tarde, Rosa lhe ensinava a ler com os poucos livros que tinha. Às vezes, enquanto passavam as páginas, Samuel se perdia nos desenhos e nas histórias, imaginando mundos onde as crianças não eram abandonadas, onde sempre havia alguém disposto a amá-las. Você está indo bem, dizia Rosa. Está aprendendo rápido. Samuel apenas assentia, concentrado nas palavras. Os dias passavam, e Samuel começou a procurar maneiras de ajudar Rosa. Queria retribuir, nem que fosse um pouco, tudo o que ela havia feito por ele. Uma noite, enquanto ela tricotava na sala, ele se aproximou decidido. Quero trabalhar.
Rosa o olhou por cima dos óculos. Você ainda é um menino, Samuel. Mas eu posso fazer coisas. Posso aprender. Ela suspirou e deixou o tricô de lado. Por que quer trabalhar? Porque quero ajudar. Houve um momento de silêncio. Rosa o observou e Samuel sustentou o olhar firme. Se realmente quer fazer isso, posso falar com o Sr. Mateus. Ele tem uma carpintaria e sempre precisa de ajuda com pequenos serviços. Samuel assentiu empolgado. No dia seguinte, Rosa o levou à carpintaria. O lugar estava cheio de madeira recém-cortada e ferramentas. O cheiro de verniz impregnava o ar. Mateus, um homem de mãos ásperas e olhar sério, os recebeu com uma expressão de desconfiança. Esse é o menino? Perguntou, cruzando os braços. Ele é responsável, respondeu Rosa. Quer aprender. Mateus olhou Samuel por um instante e depois suspirou. Certo. Pode começar ajudando a limpar e organizando os materiais. Mas se eu perceber que está atrapalhando, vá embora. Samuel assentiu. Os primeiros dias foram difíceis. O trabalho era pesado, e suas mãos ficavam cheias de farpas. Mas toda vez que sentia que não conseguiria mais, lembrava-se do que havia vivido e prometia a si mesmo que nunca voltaria para as ruas. Com o tempo começou a aprender mais sobre carpintaria. Mateus lhe ensinou a lixar a madeira e a montar pequenas peças. Logo Samuel descobriu que gostava do trabalho. À noite voltava para casa com as mãos doloridas, mas com uma sensação de realização. Rosa sempre o esperava com o jantar pronto e o ouvia contar sobre o dia com um sorriso. Uma noite, enquanto jantavam, Rosa perguntou: Está feliz aqui? Samuel largou a colher e olhou para ela. Sim. Rosa sorriu e assentiu. Isso é tudo o que importa. Mas, embora Samuel estivesse feliz, ainda havia algo dentro dele que não conseguia entender. Algo que o fazia de vez em quando olhar para a rua, esperando ver um rosto conhecido entre a multidão. Essa sensação não desapareceu até o dia em que ele viu sua mãe. Foi no mercado, enquanto ajudava a carregar madeira para a carpintaria. Levantou a cabeça e ali estava ela com a mesma expressão cansada de sempre, roupas gastas e o olhar perdido. Por um momento seu coração parou. Sua mãe não o viu. Ela caminhava entre as pessoas, com os ombros caídos e a tristeza estampada no rosto. Samuel sentiu o impulso de chamá-la, de correr até ela, de perguntar por que o haviam deixado. Mas não fez nada. Apenas ficou parado, observando-a até que ela desaparecesse no meio da multidão. Naquela noite, ele não contou nada a Rosa. Ficou acordado até tarde, olhando para o teto, tentando entender o que sentia. E então ele compreendeu. Ele não precisava mais de respostas. Não precisava mais saber por que o haviam abandonado. Porque pela primeira vez em sua vida, ele se sentia parte de algo. Sentia-se amado. E isso era tudo o que realmente importava. O tempo passou, e Samuel deixou de contar os dias. Já não era aquele menino que dormia nas ruas com o estômago vazio e os pés descalços. Agora ele tinha um lugar para chamar de lar, um trabalho no ateliê de Mateus e alguém que o esperava todas as noites com um prato de comida quente. Sua vida havia mudado, mas por dentro, ainda havia uma sombra. Um vazio que, embora pequeno, continuava presente. Rosa o notava, sentia isso na maneira como ele olhava para fora da janela, perdido em pensamentos que nunca dizia em voz alta. Uma tarde, enquanto Samuel lixava uma mesa no ateliê, Mateus o observou em silêncio antes de falar. Ainda pensa neles? Samuel parou de lixar a madeira e olhou para o chefe, surpreso. Não sei, respondeu após um momento. Mateus limpou as mãos no pano e se sentou em um banco próximo. Não precisa fingir, garoto. Tem coisas que, por mais que a gente queira, não conseguimos esquecer. Samuel largou a lixa sobre a mesa e baixou a cabeça. Eu os vi. Minha mãe, semanas atrás. Mateus não pareceu surpreso. Foi falar com ela? Não, disse Samuel com a voz fraca. Pensei que faria isso, que tinha tantas coisas para dizer, mas quando a vi, simplesmente não consegui. Mateus assentiu lentamente, como se entendesse cada palavra. Às vezes, procuramos respostas que no fundo, já conhecemos. Samuel não disse mais nada. Terminou seu trabalho em silêncio e voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Rosa o esperava com o jantar servido, como todas as noites. Você está pensativo, disse ela enquanto cortava um pedaço de pão. Samuel a olhou por um momento. Você já se arrependeu de alguma coisa?
Rosa levantou os olhos com curiosidade. Claro, todos nós nos arrependemos. E se for algo que não depende de você? Rosa suspirou e deixou o pão sobre o prato. Se não depende de você, então não é algo que você possa mudar. Samuel apertou os lábios. Mas dói do mesmo jeito. Rosa sorriu com doçura. Isso significa que você ainda tem um coração nobre. Samuel não respondeu. Comeu em silêncio, tentando processar o turbilhão de sentimentos que o consumia. As semanas passaram e, pouco a pouco, Samuel começou a focar em outras coisas. No trabalho, no lar com Rosa, nos dias tranquilos que antes pareciam um luxo impossível. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça, ouviu uma discussão. Me deixe em paz. Eu não tenho mais nada para te dar. Samuel virou a cabeça e viu um homem segurando o braço de uma mulher. Ela tentava se soltar, mas ele a mantinha presa com força. As pessoas ao redor olhavam, mas ninguém se movia para intervir. Samuel se aproximou, sentindo o coração bater forte. Quando chegou perto o suficiente, sua respiração parou. Era sua mãe. Seu rosto estava mais magro, os olhos cansados, as roupas sujas. O homem que a segurava gritava algo sobre uma dívida, sobre o dinheiro que ela lhe devia. Samuel sentiu seu corpo ficar tenso. Sem pensar duas vezes, ele se colocou entre os dois. Solte-a. O homem o olhou com desprezo. E quem é você, moleque? Samuel manteve o olhar firme. Alguém que não vai deixar você machucá-la. O homem o encarou por alguns segundos e depois bufou, soltando o braço da mulher com um empurrão. Ele saiu resmungando insultos enquanto Samuel permanecia parado, tentando controlar a respiração acelerada. Sua mãe o olhou, os olhos arregalados. Samuel. Samuel engoliu em seco. Oi, mãe. Ela levou uma mão trêmula à boca. Pensei que eu não sobreviveria, completou ele. Sua mãe desviou o olhar, envergonhada. Me desculpe, filho. Não tínhamos outra escolha. Samuel sentiu um misto de raiva, tristeza e frustração. Sempre há uma escolha. Ela fechou os olhos e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Você não sabe o quanto foi difícil. Samuel apertou os punhos. Eu sei o quanto foi difícil para mim. O silêncio que se seguiu era pesado. Samuel não sabia o que esperar daquele encontro. Não sabia se queria o perdão dela, a culpa, ou apenas encerrar aquele capítulo de sua vida. Sua mãe soluçou. Você não precisa me perdoar. Samuel a encarou. Por anos, ele havia imaginado esse momento. Pensava que quando o reencontro acontecesse, ele diria algo que a faria entender todo o sofrimento que havia causado. Mas naquele instante percebeu algo. Ele não precisava que ela entendesse, porque ele já tinha algo que ela nunca pôde lhe dar. Um lar, uma família, um futuro. Cuide-se, mãe, disse ele finalmente. Ela o olhou desesperada. Eu vou te ver de novo? Samuel não respondeu. Deu as costas e se afastou. Enquanto caminhava de volta para casa, sentiu algo diferente. Não era felicidade nem tristeza. Era paz. E pela primeira vez, sentiu que estava pronto para seguir em frente. O vento soprava suavemente naquela tarde, fazendo as folhas secas dançarem pelas ruas da pequena cidade. Samuel caminhava com passos firmes, com o olhar fixo no horizonte. Haviam-se passado dias desde o encontro com sua mãe, e embora ele não dissesse em voz alta, sentia que algo dentro dele havia mudado. Já não havia perguntas sem respostas, nem ressentimentos presos em seu peito. Só restava a certeza de que havia tomado a decisão certa. Rosa o recebeu com o sorriso habitual quando ele entrou em casa. Ela havia se tornado seu porto seguro, a pessoa que lhe ensinou que o amor nem sempre vem de onde esperamos, mas daqueles que escolhem ficar, sem se importar com o passado. Você chegou na hora certa, disse ela, retirando do forno um pão dourado e crocante. Hoje fiz o seu favorito. Samuel se sentou à mesa e a observou atentamente. Notou as rugas em seu rosto, o cansaço em suas mãos, o esforço diário que ela fazia para cuidar dele sem esperar nada em troca. Obrigado, Rosa. Sussurrou. Ela o olhou surpresa e deu uma risada suave. Por que esse agradecimento repentino? Samuel não sabia ao certo. Talvez fosse porque em sua vida ele não havia tido muitas oportunidades de dizer isso. Talvez fosse porque queria que ela soubesse o quanto a valorizava. Por tudo. Rosa deixou o pão sobre a mesa e acariciou seu rosto com ternura. Você é um bom menino, Samuel. Sempre foi.
Comeram em silêncio, saboreando a tranquilidade que os rodeava. Samuel já não era mais o menino assustado, aquele que esperava em um banco que seus pais voltassem. Ele havia se tornado alguém que sabia que seu destino não estava definido pelo abandono, mas pelo que ele próprio decidisse construir. Os dias continuaram passando e seu trabalho na carpintaria de Mateus começou a dar frutos. Ele aprendeu a fabricar móveis com precisão, a trabalhar a madeira com paciência e a entender que as coisas bem feitas exigem tempo. Mateus o observava com orgulho. Você tem talento, garoto. Se continuar assim, logo poderá abrir seu próprio ateliê. Samuel riu. Isso é demais, senhor Mateus. Não é, não, respondeu o homem cruzando os braços. Tudo que é construído com esforço tem valor. Samuel pensou nessas palavras por dias. Começou a economizar cada moeda que ganhava, a pensar em como poderia fazer algo maior com sua vida. E um dia, com dinheiro suficiente guardado, tomou uma decisão. Quando Rosa chegou em casa naquela tarde, encontrou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira finamente entalhada. Ela a abriu e dentro havia um chaveiro com uma chave brilhante. O que é isso? Perguntou, curiosa. Samuel sorriu. É a chave do meu novo ateliê. Os olhos de Rosa se encheram de emoção. Você conseguiu? Samuel assentiu. Não teria conseguido sem você. Rosa o abraçou com força. Estou tão orgulhosa de você. Naquela noite, comemoraram com um jantar especial. Pela primeira vez em sua vida, Samuel sentiu que tudo pelo que havia passado tinha valido a pena. Cada noite nas ruas, cada lágrima, cada medo, tudo o havia levado até aquele momento, até aquela vida que ele havia construído com suas próprias mãos. No dia da inauguração do ateliê, Samuel sentiu um nó na garganta. As pessoas da cidade foram. O olhar cheio de emoções. Por um instante, o tempo parou. Ela não se aproximou. Apenas o observou com uma mistura de orgulho e tristeza. E então, com um leve sorriso, virou-se e desapareceu entre as pessoas. Samuel sentiu um aperto leve no peito, mas não tristeza. Apenas paz. Ele sabia que, de alguma forma, ela havia ido até ali para vê-lo, para demonstrar que, mesmo tarde, entendia o que havia perdido. Quando a noite caiu, Samuel ficou sozinho em seu ateliê, olhando para as ferramentas, para os móveis que havia construído, para tudo que havia conquistado. E pela primeira vez em sua vida, ele soube, com absoluta certeza, que não precisava de mais nada. Ele havia encontrado seu caminho. Havia encontrado seu lar. E isso, no final das contas, era tudo que realmente importava. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.